No programa Ori Tô Legal, com Flávia Pinto. E-mails para tolegal@ori.net.br. Boa noite, ouvintes do programa Ori. Essa semana nós trazemos uma polêmica. Pai de santo, mãe de santo, é ofício, trabalho ou profissão? Esse texto que nós trouxemos é do Dr. Édio da Silva, autoridade, na minha opinião, a autoridade número 1 sobre o assunto das leis que são direitos e deveres do povo de santo. E costumamos não ler, mas dada a preciosidade do texto, a gente vai ler um pouquinho o que ele passou. E o texto completo está na íntegra no nosso blog, acessado através do site Casa do Perdão. A ONU prevê que toda confissão religiosa tem direito de selecionar e eleger seus sacerdotes de acordo com seus dogmas e tradições. Qual a diferença entre ofício, profissão e trabalho? Ofício é uma ocupação permanente, intelectual ou manual, que geralmente não exige formação técnica ou escolaridade. O conhecimento em que se baseia o ofício pode ser específico de um determinado grupo ou segmento. Por vezes, ele resulta de um dom, um pendor natural. Por isso, a lei não estabelece nenhuma exigência para o seu exercício. Profissão. Indica uma atividade ou ocupação técnica, exigindo em muitos casos escolaridade, treinamento e habilitação técnica. Trabalho. É todo esforço físico ou mental, intelectual, remunerado, dirigido a uma finalidade econômica. Vemos assim que o sacerdócio não é trabalho nem profissão. Por quê? Não é trabalho porque não se dirige a uma atividade econômica, e sim espiritual. 2. Não pode ser remunerado. O sacerdote não recebe salário, ele não é empregado, mas pode ter sua subsistência mantida pela organização religiosa. Há vários casos de pastores e padres que foram ao judiciário reivindicar vínculo de emprego com as igrejas às quais eram vinculados. E em todos os casos, o tribunal concluiu que ministério religioso não é trabalho, e sim ofício. A Constituição prevê, a Constituição brasileira, que somente uma autoridade religiosa pode nomear outra autoridade religiosa. O governo não pode interferir nessa escolha. A Constituição proíbe a exigência a Constituição proíbe o Estado de exigir escolaridade do sacerdote. Ele não pode nem mesmo interferir nessa formação. O Brasil não possui religião oficial, o Estado é laico, de modo que todas as religiões são iguais perante a lei. Do ponto de vista jurídico, um rabino, um ministro religioso, um pastor, um padre, uma sacerdotisa de umbanda, uma ialorixá, todos eles têm o mesmo nível de importância, ou seja, todos são ministros religiosos. Como fazer, então, para que alguém seja considerado legalmente um ministro religioso dentro dos terreiros de umbanda ou de candomblé? O ministro religioso, só para esclarecer, é o termo usado pela legislação. E a resposta para isso é ato e estatuto, ou seja, o terreiro tem que estar organizado juridicamente. Dessa forma, você assegura esses direitos. E, equivocadamente, a gente não vai mais cair na incoerência já aconteceu às vezes, preenchendo ficha, profissão, pai de santo. Não, pai de santo não é profissão, mãe de santo não é profissão. É um ofício, porque ele é dado a partir de um dom. Agora, não é proibido que a organização religiosa possa manter essa pessoa, mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque isso que nós estamos lendo aqui é a lei, é o que a Constituição fala, é o que a Constituição defende. Então, legalização e nomeação da autoridade religiosa como ministro religioso. Isso é um primeiro passo para você garantir a liberdade religiosa do seu terreiro. Muito bem. Olho aberto no